Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto muito sério que pra mim é um dos maiores inimigos que o Brasil tem hoje e que é o inimigo invisível, que a gente acaba não vendo aqui. Mesmo pessoas como eu e você, que a gente já tem, né, alguma educação financeira, que a gente já entende um pouco mais sobre investimentos, a gente conseguiu sair dessa curva, desse problema, por alguma razão específica que eu ainda não conheço muito bem. Talvez porque as coisas estão mudando, talvez porque tem mais gente como eu ou como vocês falando sobre o assunto investimentos, talvez porque realmente o Brasil está amadurecendo nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa entender esse problema e trazer mais gente para o diagnóstico desse problema e depois para uma possível solução que eu vou apresentar aqui no final desse vídeo. É uma solução micro, a gente não vai conseguir resolver o problema do Brasil assim, mas a gente consegue resolver o problema das pessoas mais próximas da gente, aquelas que a gente sabe que podem se beneficiar desse tipo de coisa. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender que inimigo é esse que a gente está enfrentando. Então, muita gente acredita no Brasil que a educação financeira é uma coisa secundária, ou que ela tem que vir depois de um monte de outras coisas. Só que o problema é que a falta de educação financeira cria problemas que são muito maiores do que a gente poderia prever ali, por exemplo. Então, como nas escolas a gente não aprende a cuidar do nosso próprio dinheiro, hoje a proporção das famílias brasileiras endividadas é de 67,5%. É um percentual muito grande. E aí muita gente vai rebater esse argumento com uma frase muito simples. É óbvio, nosso país é um país pobre e por isso a gente tem um número tão grande de famílias endividadas. Em parte verdades, porque de fato, como a gente tem um país onde o desemprego cresceu muito fortemente, onde às vezes o valor que a pessoa tem para viver o mês não é suficiente, essa pessoa tem que buscar alguma outra saída para alimentar a própria família ou para fazer uma compra de supermercado e para resolver algum problema que ela tenha no momento. Só que, do mesmo jeito que isso é verdade, né, a gente também tem um segundo contraponto a isso. Boa parte dessas dívidas, do endividamento das famílias, é com o cartão de crédito. E o cartão de crédito, normalmente, ele é concedido como uma linha de crédito não para pessoas em situação muito vulnerável, ou seja, uma pessoa que não tem nem água em casa, às vezes. Ele é concedido para famílias de classe média. Então, 80,9% das famílias com dívidas recorreram ali ao cartão de crédito para poder saldar alguma dívida ou para poder realmente fazer compras sem necessariamente ter o dinheiro para pagar. Então a pessoa que ela se endivida com o cartão de crédito, ela de alguma maneira ela sabe que ela não vai conseguir pagar aquilo, porque se ela não tem o dinheiro na conta na hora, o que leva essa pessoa a passar um cartão de crédito com uma coisa que ela sabe que ela não vai poder pagar? Aí a gente tem algumas situações, ou muito desespero, né? A pessoa tá numa situação que, cara, ou eu passo esse cartão de crédito ou eu não tenho o que comer, talvez, então pode acontecer, eu imagino que deve acontecer, ou porque essa pessoa, ela simplesmente entende o cartão de crédito como uma extensão da renda dela. Eu já vi algumas pessoas pensarem assim, por exemplo, olha, eu tenho, quando você ganhar, eu ganho R$1.200, mas eu tenho 400 de limite do cartão, essa pessoa vai sempre jogando essa dívida para frente, pagando o mínimo, em algum momento ela perde o emprego e aí afundou. Ou essa pessoa vai comprando alguma coisa, né, gera muitas parcelas ali, como ela tem um limite talvez maior do que a capacidade de pagamento, por exemplo, ela ganha R$2.000, mas tem um limite de 6.000, ela consegue se endividar 2 meses a mais do que o próprio salário, ela vai criando parcelas ali fixas, e aí ela cria parcelas, por exemplo, de 600, 700 reais num dado momento, né? Ela vai passando esse limite ali até criar uma parcela muito grande, aí ela não consegue pagar a parcela, ela começa a pagar o mínimo, fica pagando juros a vida inteira, e aí vira essa família endividada aqui. Muita gente paga o mínimo do cartão e cria esse problema. Mas aqui, até então, eu pensava que a maioria das famílias que faziam isso, né, que criavam esse tipo de dívida, era exatamente por falta de dinheiro, né? Porque assim, cara, se eu não tenho dinheiro para ter minhas necessidades básicas atendidas, muito provavelmente eu consigo entrar no endividamento, e aí eu pioro minha qualidade de vida, mas em determinado momento podia parecer racional que essa pessoa fizesse isso, porque se ela não fizesse, ela não teria como viver ali o mês da maneira que ela queria, ou da maneira que ela precisa. Só que aí, cara, eu fui aprofundando a minha pesquisa e eu descobri um dado que aí sim eu entendi qual que é o maior inimigo aqui do nosso país. Quando a gente acha que os mais pobres estão endividados por necessidade, pode fazer sentido, a gente consegue falar, beleza, cara, realmente talvez essa pessoa até saiba onde ela se enfiou, mas ela não tinha outra solução. Só que na hora que a gente olha para as famílias com renda mensal acima de 10 salários mínimos, a gente não está falando de jeito nenhum de alguém pobre, tá? A gente está falando de alguma família ali que tem uma renda média de R$11.000. No Brasil, mesmo que essa família tivesse 3, 4, 5 membros, ainda seria um dinheiro que dá para viver, né? Dá para viver, de certo modo, de maneira bem tranquila, até porque é mais do que a maior parte da nossa população
população ganha. Quantos por cento das famílias que ganham 10 salários mínimos ou mais você acha que estão endividadas? E aí, assim, eu pensava algo em torno de 10, 15%. Pensei, cara, seria um endividamento pequeno ali, só daqueles que são mais gastadores mesmo, né? A pessoa compra um carro que não pode, ou que mantém uma casa que não consegue. E aí, quando a gente olha para esse endividamento, a gente chegou em 62,1% agora em fevereiro, né? De 2020 ali. Então, a gente chegou 62,1% das famílias que ganham mais de 11 mil reais estão com dívidas, né? Cara, isso aqui bugou minha mente, porque eu falei, cara, aqui eu não tenho justificativa nenhuma, essa pessoa tem um descontrole financeiro. E aí eu parei para pensar e eu lembrei de duas coisas que eu lembrei na minha vida e eu quero que você lembre na sua também. Eu sei que a maioria de vocês aqui já não tem dívidas, a gente faz pesquisa recorrentemente, ainda tem um ou outro endividado, mas que está resolvendo esse problema. Mas eu me lembrei que quando eu era adolescente ali, eu trabalhava com pessoas que ganhavam em torno de, 1.600, 1.500 ali, que era a média, né? O piso salarial da época do jornalismo ali, quando eu trabalhava em jornal ainda, do meu estado. Então, assim, essas pessoas ganhavam 1.600 quando o salário mínimo era uns 700, E elas já estavam entrando em dívidas. Depois eu fui ficando, ganhando um pouco mais de dinheiro, eu fui para cargos mais altos, eu tive acesso a pessoas que ganhavam 6, 7 mil reais naquela época. Depois eu tive acesso a pessoas que ganhavam 10, 15 mil reais. E o detalhe, que nunca parou. Todas essas pessoas tinham dívidas. Seja porque comprou uma casa no condomínio, seja porque criou um financiamento enorme, seja porque financiou um carro que não deveria, seja porque qualquer coisa, mas todos eles tinham dívidas. Aí eu parei para pensar e eu entendo essa estatística, porque na verdade eu vivi ela pessoalmente, eu olhei para as pessoas ao meu redor e elas todas tinham dívidas e eu era considerado muito estranho por não topar fazer um financiamento, por exemplo. Quando os meus amigos falavam, eu vou comprar um lote em tal condomínio fechado, compra lá comigo, parcela é bem baratinha. E eu falava, cara, eu não faço dívida, né? As pessoas me olhavam assim e falavam assim, quem não faz dívida não compra nada. Você nunca vai conseguir comprar alguma coisa porque você não faz dívidas. E assim, isso foram frases que eu ouvi a minha vida inteira, não sei se vocês ouviram também. Então, inúmeros fatores criam esse problema, mas o maior problema do Brasil para mim, então hoje o maior problema financeiramente falando, tá? É óbvio que a gente tem problemas bem mais graves que esse, né? A gente tem inúmeros problemas, principalmente nesse momento, mas um problema grave que eu sei que a gente pode contribuir, eu e vocês, a gente pode contribuir com esse inimigo aí do Brasil, é a falta de educação financeira dessas pessoas. Eu nem tô falando do cara aprender a investir em bolsa de valores, aprender a investir no exterior, cara, claro que isso seria o ideal, mas a gente tá num nível tão embrionário que a gente precisa dar para essas pessoas alguma forma de controle de gastos. A primeira coisa que essas pessoas precisam entender é que dívida não é patrimônio, tá? Então é o seguinte, quando você faz uma dívida no banco, você fala assim, olha, eu tenho a minha casa própria, eu comprei ali uma casa, fiz um financiamento de 350 mil, até agora eu paguei 120 mil desse imóvel, eu ainda devo, quando você vai comprar um imóvel de 350 mil, você paga 120, ainda deve mais 400 e pouco, né? Ou 500, dependendo do financiamento que você fez. Significa que seu patrimônio é negativo, você entra na estatística de famílias endividadas. Por quê? Porque a parte que você já pagou é menor do que a parte que você teria que pagar ainda para aquele imóvel ser seu. Então, se você parar de pagar essa parcela por alguma razão, o banco toma de volta a sua casa. Então, essa casa não é própria, tá? Se você diz, eu vivo em casa própria, em casa financiada, essa casa não é sua. Você tem que entender isso. Se você deixar de pagar durante algum tempo, você vai entrar num processo judicial, o banco vai pegar aquele bem. E é só por isso que ele te emprestou esse dinheiro, porque ele alienou uma parte desse imóvel. Então, o financiamento imobiliário, ele pode ser interessante em casos muito específicos, quando você consegue transformar o custo do aluguel numa parcela inferior, se você fizer um financiamento. Pelo menos nesse caso eu entenderia você dizer que seria uma boa ideia. Nos outros casos todos é uma má ideia. É importante você entender que aquilo não é um bem, é uma dívida que você adquiriu. E existem outras formas de adquirir esse bem. Eu posso entrar nesses detalhes se você quiser depois, mas agora é importante você entender o que é essa dívida que a gente está falando aqui. O que são as dívidas das famílias, tá? Dívida não é aquilo que você não pagou ainda, né? Não é aquela coisa que você fala assim, passei meu cartão de crédito, não paguei ainda, então no mês seguinte vai ter uma dívida. Esse é um tipo de dívida. Então você tem atraso no cartão, você tem um atraso no seu aluguel, você tem atraso em qualquer coisa. Esse é um tipo de dívida. Essa é a dívida que já vai te acabar com a sua vida. Agora existem essas dívidas de longo prazo, né, que a gente chama, então esses financiamentos, essas coisas, isso também são dívidas. E se você tem mais dívidas do que patrimônio, você é uma pessoa endividada, você é uma pessoa financeiramente, você está no negativo, você está devendo dinheiro, tá? Então se você soma ali, por exemplo, a parcela que você já pagou do seu carro e falta mais para pagar do que aquilo que você já pagou, se você fosse tentar quitar ali o dinheiro ia
ser insuficiente, você ia zerar o preço do patrimônio, né? E acontece em muitos casos. Então, nesse caso, você é uma pessoa endividada. E é importante você entender isso. Você não tem patrimônio, você não tem patrimônio algum, tá? Não importa se você tem 5 carros na garagem e 2 casas. Se nada disso está quitado e se você não teria dinheiro para liquidar, para saldar isso, você está numa posição vulnerável. Significa que se a qualquer momento você tiver uma interrupção no seu ciclo de pagamentos ali, mesmo que você seja um médico, que você acha que você é bem sucedido porque você tem uma Audi financiada em 60 vezes, você não é bem sucedido, você é uma pessoa endividada. Você é mais pobre que uma pessoa que ganha um salário mínimo, mas tem tudo quitado, tá? Essa pessoa que não tem ali nenhum tipo de dívida. Então a pessoa pode não ter o mesmo conforto que você tem e ainda assim ser mais rica que você. É isso que é importante a gente entender aqui. Qualquer pessoa que tem uma saúde financeira positiva, ou seja, se ela somar as dívidas dela e o patrimônio dela vai dar um resultado positivo, essa pessoa é mais rica que você. É isso que é riqueza, mais riqueza do que o que você possui. Então isso é importante para a gente entender que isso dá uma ideia do que é a dívida. Qual que é o segundo ponto onde a gente consegue aqui estabelecer agora uma forma da gente resolver a parte, pelo menos, desse problema? Eu quero convidar vocês aqui para mandar esse vídeo para algumas pessoas que você conheça. Então a gente detectou o problema nesse primeiro vídeo, eu vou dar uma solução aqui, eu vou dar uma lição aqui do que a gente vai fazer para o próximo vídeo desse tipo, que eu vou colocar na quinta-feira que vem. Então, de graça, eu não quero vender absolutamente nada para você de verdade. É um vídeo que eu vou deixar público aqui e você vai convidar os seus amigos ali para ele vir aqui, o cara que você sabe que tem dívidas, que realmente faz financiamento, e a gente vai tentar organizar um cronograma, não de investimento, a gente vai organizar um cronograma para a gente tentar tirar algumas pessoas, pelo menos do nosso convívio. A gente não vai conseguir resolver o problema do Brasil com isso, mas a gente vai conseguir pegar algumas pessoas do nosso convívio e conseguir resolver parcialmente. Então agora aqui eu vou passar uma lição para o próximo vídeo, e no próximo vídeo a gente vai estruturar melhor isso. O que eu quero que você que chegou aqui, pessoa que está entendendo o problema, a primeira coisa, a gente fez um diagnóstico, agora eu vou te apresentar o que a gente vai fazer para você começar a conseguir organizar a sua vida financeira de alguma maneira. Não é a melhor possível, não é assim a coisa mais eficiente do mundo, você vai precisar estudar mais que isso, mas aqui vai te ajudar a entender. A primeira coisa que você precisa é ter algum controle de gastos. Raul, significa que eu vou ter que anotar cada café, aquela coisa, essas histórias que as pessoas me pedem para fazer, que eu vou ter que anotar cada gastinho que eu tiver? Não, não significa, mas significa que você vai ter que ter algum controle de gastos. Como é que a gente faz um controle de gastos? O primeiro passo é entender para onde o seu dinheiro está indo. Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem que, pelo menos, anotar os maiores gastos da sua vida. Então, você vai pegar... Tem que ser no papel mesmo, para você criar uma consciência disso. Você vai pegar um papel e escrever aí orçamento mensal, primeira coisa que você vai fazer, e você vai pegar ali suas faturas, ou... Hoje em dia é muito fácil, porque a gente passa débito ou crédito em tudo. Vai pegar os maiores valores, não precisa somar aquilo que for R$1, R$2, tá? Seria importante se você conseguisse fazer, mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue, não vou te pedir isso. Então você vai pegar ali e anotar para onde está indo seus principais gastos, por exemplo, aluguel, tarará, e você vai dividir isso em despesas, assim, por exemplo, moradia, lazer, você vai dividir entre esses tipos de despesa. Dívidas, se você tiver, então moradia, despesa, dívida, tá? E você vai ver ali para onde está indo o seu dinheiro. A maior parte do seu dinheiro, se você tem financiamentos, deve estar indo para essas dívidas, para pagamento de dívidas, né? Ou a maior parte vai estar vindo para aquele custo fixo. Sabe aquela coisa que você não consegue evitar? Por exemplo, o gasto de supermercado, esse tipo de coisa. Você vai separar o que é estritamente necessário, vai em custo fixo, aquele que você não consegue remover, ou seja, o pagamento da minha faculdade, o pagamento da minha alimentação. Diarista não é, por exemplo, custo fixo, tá? Você poderia mudar, então você vai colocar em conforto isso. Você vai dividir essas categorias da maneira que você preferir e vai ver para onde está indo a maior parte dos seus gastos. Isso é fundamental de você entender, tá? E aí você vai ver se seus gastos hoje, na soma deles ali, estão pelo menos dentro do seu orçamento. Se tiver positivo, já é um ótimo passo, a gente vai conseguir na quinta-feira que vem melhorar isso e levar você para outro lugar. Se tiver negativo, a gente vai ter que solucionar esse problema. Você vai ter que realmente cortar gastos de alguma maneira e a gente vai ter que entender como é que a gente estrutura isso melhor. Primeiro passo, eu quero que você tome consciência do seu próprio orçamento e de onde o seu dinheiro está indo. Só isso, cara. É só entender esse primeiro passo. Depois que você fizer isso, na quinta-feira que vem, eu vou te ensinar como a gente organiza, como a gente corta esses gastos e como a gente pode realocar esses gastos de maneira mais inteligente, e aí a gente vai criar o primeiro orçamento ali onde você consegue ter algum percentual, não sei quanto você vai conseguir, para investir em alguma coisa. Óbvio, a gente vai te ensinar só o básico do investimento, eu vou só tentar deixar você não deficitário. E aí a gente conseguindo fazer isso, a gente passa para outro nível. Então eu quero que vocês aqui, que eu sei que já são pessoas que já investem em tudo, eu quero que vocês encaminhem esse vídeo para as pessoas, para a gente tentar resolver esse problema juntos aqui, pelo menos para as pessoas que a gente conhece. É óbvio que a gente não vai conseguir,
10 milhões de pessoas a gente tirar do buraco, a gente vai conseguir aqui fazer com que pessoas que têm condições de sair dessa estatística saiam. E aí o restante a gente não sabe o que vai ser feito. Mas é um inimigo que a gente pode combater aos poucos aí. Tem muita gente fazendo e tentando ajudar. Então eu preciso da ajuda de vocês pra gente tentar resolver esse problema, que pra mim é um problema grave. Pra um monte de gente pode não ser. A gente tem problemas mais urgentes, mas esse é o problema que eu escolhi combater aqui. E eu vou fazer isso com a ajuda de vocês. Então vamos lá? Beijão e até o próximo vídeo.